aí, né? A gente atrasou um pouquinho, mas foi por uma boa causa, né? A gente não podia deixar de estar conversando aí com o Elton. E agora sim, tá valendo. Marca aí o pessoal. E, Elton, eu vou só fixar aqui o tema da live, tá? Para a galera que for entrando conseguir Na hora, na entender, tá? hora. Vou botar Tá aqui o bom. tema para a gente poder, a galera que for entrando, não ficar perdida. Aí a gente deixa ela fixada. Ah, Foco fixar, profissional. fixar pronto. Aí todo mundo que estiver entrando aí, independente da hora que a gente estiver falando, eles vão entender que a gente está Qual é falando o sobre assunto? isso. Tá bom? Então, Elton, eu queria Tranquilo. te agradecer de coração, porque eu vou, para começar a te apresentar assim de leve, eu queria dizer que tu é um pouco extraterrestre, sabe? Assim, para mim, porque eu sou humano. Então, eu não sei como é que tu consegue fazer tanta coisa aí na tua carreira, no teu dia. Eu já te acompanho e eu sei que tem treino, tem coordenação de curso, tem aula, tem tese de doutorado, é escritor, pesquisador, enfim, é muita coisa, né? Então, assim, eu queria te agradecer primeiro por ter esse tempinho aí, não para mim, mas para as pessoas que querem te escutar. Eu acho que é o mais Obrigado. importante. Tá bom? Vou dar só um Eu oi que pro agradeço o convite. Então, eu queria agradecer vocês que estão aqui também, tá joia? No caso, no meu Instagram, mas na verdade a gente está aqui para conversar com o professor, com o Elton. E aí, Elton, o tema do nosso bate-papo, né, aqui é para falar sobre foco profissional. E para ti, que é um cara jovem, mas que já tem muitas conquistas, tu atribui o foco profissional, as conquistas profissionais, assim, o foco? Fica aí com a bola para ti. Tá certo. É, a gente, às vezes, a gente tenta pensar, né, em algum evento que tenha feito. Ah, ali foi a partir daquele momento que eu despertei. É lógico que todas as pessoas, elas passam por um processo de construção, certo? Aham, Mas a exemplo da maioria dos profissionais hoje, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita certeza do que eu queria, mas eu não tinha planejamento nenhum da carreira. Eu achava que quanto melhor eu fosse, mais embasado cientificamente eu fosse, naturalmente as coisas aconteceriam, né? Eu estaria nos melhores locais. Se eu fosse escolher um ponto onde meio que a ficha caiu, digamos assim, né? Não, eu tenho que trabalhar para ser um melhor profissional, para chegar onde eu quero chegar. Que, na verdade, foco é isso, né? Você ter uma ideia de aonde você quer chegar. Quem está fazendo uma jornada e não tem nem noção de para onde está indo, já está perdido, certo? vai Então, fazer uma viagem, né? para mim, um momento de estralo foi quando eu era profissional na Sport Life e um estagiário, não vou dizer o nome, mas porque tem pessoas que estão online que conhecem, um estagiário, a gente conversando, ele falando do mecanismo da contração muscular e eu descrevi o mecanismo em detalhes, né? Aí ele olhou para mim, eu que era aquele professor que não queria tantos personagens para não ocupar tanto meu dia, queria ganhar aquele suficiente para ir para as festas que poderia ir. E ele me disse assim, cara, tu é um desperdício. E é muito ruim escutar isso, tá entendendo? Porque quando você escuta que é um desperdício, você vê que está aquém do que poderia ser. Uma pessoa de fora, com 2 minutos de conversa, percebeu que você poderia estar num patamar maior do que você estava. E
Isso aí entrou na minha cabeça e eu comecei a mudar o meu comportamento. Não foi uma coisa taxativa, foi uma coisa gradual. Tem um colega que está online, que é o Kildare, que ele também fez parte desse processo de mudança, porque Sim. quando eu... Tá escutando direitinho, né? Tá tudo ok, pode mandar bala aí. Certo. Quando eu comecei a competir, eu aprendi certas coisas que eu comecei a levar para minha vida profissional, Sim, certo? Porque, exemplo, o fisiculturismo, ele é um esporte, ele é uma modalidade onde você não pode fazer de conta que faz dieta. Um certo. deslize que você dá, Compromete aparece no todo um palco. trabalho, né? Perfeito. É igual ao seu trabalho. Você é um personal que tem muitos clientes, exemplo. Mas de vez em quando você Desliza. dá uma relaxada. Você fica no celular enquanto está atendendo seu cliente. Você adia uma aula, cancela uma aula, sendo que você poderia ir. Você pergunta para o seu cliente. Pensa aí a situação, o cara te pagando, você pergunta para o seu cliente. Já é a terceira série, né? São pequenos deslizes que, para o fisiculturista, seria aquele negócio. Ah, se eu comer essa farofinha hoje não faz mal. Faz mal, porque depois aparece lá no palco. Essa é só Sim. uma das lições, né, que eu tive praticando o esporte. Então, eu diria que o estralo inicial foi o comentário desse meu estagiário, e o que me fez ter ensinamentos que eu pude levar para o meu trabalho também, para a vida profissional, foi o fisiculturismo, como eu acredito que a maioria das modalidades físicas que você se dedique realmente pode ter o mesmo efeito. Legal. E o Elton, assim, resumindo, assim, para a gente poder, eu trouxe algumas coisas para a gente debater, para a gente poder gerar Na insight hora, na aqui. hora. Mas assim, sabendo do teu dia a dia, né? Isso para mim é importante porque a gente tem muito livro aí, tem muita gente falando sobre tudo no mundo, agora principalmente quando a gente fala sobre pessoa, né? Então tem milhões de opções aí para você poder ler, assistir, mas nada melhor do que você viver aquilo que você pode trazer, né? Não só se embasar no livro, mas trazer da vida, né? A vida é o maior ensinamento para a gente. Então, para ti, hoje, se tu tivesse assim, eu vou ensinar uma pessoa, um profissional, a tentar melhorar o foco dela. O que é que tu iria, se você fosse um mentor de uma pessoa para poder melhorar o foco dela, assim? Que eu acho que você já deve ter, você já é isso para algumas pessoas, né? Como é que você diria para ela, assim, como é que seria um passo a passo para isso? De uma maneira empírica, não Perfeito. precisa estar embasado em autor, não, na tua vivência. Certo. Eu vou dar um exemplo bem prático. Muitos meninos me procuram para ser iniciação científica e entrar no laboratório. Aí a primeira pergunta que eu faço é: para que você quer entrar no laboratório? Sim. Porque se você vê só as fotos de quem faz pesquisa, É parece um lindo, né? negócio fantástico. Todo mundo de jaleco, mostrando os resultados, um trabalho sendo publicado. Todo Aí eu mundo digo, encantado, né? encantado. Aí eu digo, a primeira coisa que eu digo pro rapaz, ó, aquilo ali é 0,1% da realidade. O dia a dia mesmo é pegar animal, limpar a caixa de animal, é um negócio chato. É uma rotina que você está dentro do laboratório direto, é chato. Então, para fazer essa caminhada longa, que é a iniciação científica, entrar no mestrado e para um doutorado, o que é que você quer com isso? Se a pessoa tiver bem nítido o que ela quer com isso, eu incentivo ela a fazer. Eu até separei aqui que uma das definições de foco
se você for procurar, a primeira, você tem definição de foco em relação à medicina, que quer dizer uma coisa, você tem definição de foco em relação à saúde, à física, Tem definição física, né? a geometria e tudo mais. Mas para o lado pessoal, a primeira coisa que aparece é nitidez. Você acabou de falar. Se você tiver nítido, é a briga que você vai ter que comprar, né? Tá nítido essa briga, Isso. né? A pessoa tem que entender que não é um caminho fácil, esse exemplo que eu dei, e que para ter aqueles momentos felizes que ele vê, né, que é o que as pessoas compartilham geralmente, tem uma caminhada árdua e tem muitos momentos chatos mesmo, se ela está disposta a fazer essa caminhada. Então você tem que ter nítido o para quê aquilo, para que você quer aquilo. Aí, se isso estiver bem claro para você, eu incentivo essa caminhada. Aí, a partir dessa concepção, vem as coisas que eu acho mais importante para o tema de hoje, que é ter foco, né? Que é ter planejamento. Ter planejamento. Planejar. Massa. A gente pode falar muito sobre cada um desses pontos, mas só para citar os 3 pontos que eu acho mais importantes. Planejar, ser disciplinado. Ser disciplinado é mais importante do que ser motivado. Porque motivação é aquele negócio agudo, e ser disciplinado é um negócio crônico. E você entender que isso é um processo gradual. Você tanto pode chegar rápido num objetivo, é raro, mas pode. Mas normalmente você vai ter que se prolongar nisso aí, andar nisso aí. Então é planejamento, disciplina e continuidade. Beleza. 3 pontos muito bacanas. Só completando o que eu estava falando, lá quando eu atendo lá onde eu trabalho, né, lá no Instituto, nesse período a gente estabeleceu uma base de trabalho, e aí a gente desdobra ela por vários, né, enfim. E a gente trabalha com 3 coisas também, como você falou, que é planejamento, desenvolvimento e a gestão, né? Que são 3 coisas um pouco diferentes, mas uma ela ajuda a outra. Então, eu planejo para poder fazer melhor, eu tenho um desenvolvimento mais rápido, se eu conseguir planejar melhor, e a gestão é justamente ter a continuidade e ver o que é que funcionou ou não. E eu acredito que serve justamente para quase tudo aí, ou seja, para o laboratório, ou seja, para a carreira, ou seja, para o próprio atleta de fisiculturismo, né? Ele tem que fazer a gestão diária, né? Vai fazer uma medição ali, essa estratégia essa semana não foi legal, e aí ele vai e tenta reverter na outra, né? Que é fazer a gestão do que você planejou e do que você está desenvolvendo. Que aí te mantém no foco também, né? Eu acho, Stitch, que talvez a maior dificuldade da maioria das pessoas que eu observo é planejar. O brasileiro, ele é muito deixar a vida me levar, né? Tem uma frase que todo mundo usa, que quando o aluno meu fala, eu já fico todo arrepiado. Ele dizia assim, né? Vai dar certo. Depois desse vai dar certo, né? nada mais vai dar errado, né? Renê tá perguntando o que é que tu tá bebendo aí. Hã? Renê tá perguntando o que é que tu tá bebendo. É água, né? É água. Eu gosto de uma cervejinha, mas só sábado. Hoje é água. Já é água. Bem, aí, Well, tu tá falando de esporte, né? E aí, eu assim, sendo assim, um cara... Eu gosto de ser assim, meio extrovertido, assim, ser bem natural. Eu vou tentar te trazer aqui outra coisa para a galera que tá aqui. Tem muita gente que é da educação física, né? Também, que é da nutrição e tudo mais. Eu estava lendo um negócio que era sobre... Eu botei aqui no celular para poder não esquecer. Que é sobre exercício, certo? Que é sobre excelência e produtividade em relação à performance de jogador de futebol. E aí,
só para poder chegar onde a gente está falando que é sobre o foco, e ele dividiu em duas categorias, que era a parte de motivação, confiança, preparação mental, e a outra parte que era o momento psicológico no decorrer da partida. Então, tipo assim, né? Quando o cara entra pro jogo. E aí eu pensando assim, cara, isso tem tudo a ver em relação um pouquinho do que a gente vai conversar, porque quando a gente está disposto a fazer um projeto que foi planejado, você vai pro jogo, né? Lá no laboratório, Isso. ou na competição, ou no seu projeto de depois que sai da faculdade. Durante. Aí tem um desses pontos, ele tem um ponto deles, entre outros, que é assim, ó, manter o foco na partida, eliminando as distrações. Então, trazendo aí o esporte para ensinar a gente que quando a gente está ali jogando, né, quando a gente tem tipo uma tarefa para fazer, a gente tem que ter foco naquilo ali. E a gente só consegue se ele tiver o porquê que você quer aquilo, né, que você colocou. Concorda? Concordo totalmente. Pegando essa analogia, Fernando, por exemplo, nesse período de início do ano, muita gente está querendo ter um ano melhor do que o ano que passou. Sim. Aí, entre os focos, né, das pessoas, está tentar um mestrado, estudar, entrar não sei, num concurso, isso depende do tipo de objetivo que a pessoa tem, abrir sua empresa. Muita gente me pergunta sobre o mestrado, por exemplo, né? Aí me pergunta, às vezes até sobre mestrados que eu não conheço. Aí eu digo, ó, a primeira coisa é você baixar um edital. Nesse edital tem como você se prepara, como você tem um nível alto para ser selecionado para esse mestrado. Planejamento, você planejar. Se perguntam sobre o laboratório, sobre o curso onde eu estou, né, que é de Ciências Fisiológicas, aí eu posso responder com mais propriedade, porque eu conheço como é a seleção. Mas uma das coisas que eu aconselho, comece a ir lá. Conheça as pessoas que estão lá. Viva um pouco daquilo para ver se é realmente o que você quer, para ver o que é feito lá. A partir dessas informações, você pode planejar como é que faz para entrar dentro do mestrado. Nesse caso específico, por exemplo, tem um curso chamado Nivelamento. Faça o nivelamento. Estude o que os professores estão recomendando. Isso não garante que a pessoa vai entrar, mas bota num passo na frente. Bota Sim. um passo à frente para estar lá. É um planejamento, né? Então, eu estava até falando no começo, quando não deu certo aí a gente entrar juntos, sobre a questão do foco, aonde eu separei para a gente poder comentar, que era tipo assim, tem a pessoa que, em relação ao foco, ela tá fazendo, mas ela não sabe o porquê que ela tá fazendo aquilo. Então, ela acaba fazendo um bocado de coisa e, no final, ela acaba não fazendo nada. E tem aquela outra pessoa que ela sabe o que ela tá fazendo e aí entra no que você falou em relação o cara que planeja muito. Eu vou dizer o meu exemplo aqui, porque às vezes as pessoas veem a gente no Instagram e acham que nós somos perfeitos, né? Infalíveis, né? Infalíveis, né? E eu vou confessar aqui para você. Eu sou um cara que tem muito foco, assim. Eu tô até aqui fazer aqui uma atualização ao vivo, né? Que a gente tem um projeto e que eu tenho até fevereiro para fazer. Mas eu tinha um outro projeto que é uma outra coisa, que não estou aqui para falar disso, é um evento, uma Revolução, e eu me considero um cara com muito foco, no entanto que deu tudo certo. Mas eu sou um cara que eu deixo muito às vezes, para depois. Então, assim, eu vou deixando, como várias pessoas, eu tenho que me policiar muito. Adiando, né? Eu vou adiando. Eu até tirei essa palavra aí, procrastinador, um pouco das aulas, que já está muito batido, né? E eu sou um cara que eu sou muito adiador. E aí eu comecei a pensar que o que é o adiador? É o cara que ele adia justamente aquela dor, porque sentar para fazer um projeto, um artigo científico, dói. E aí eu tenho que ter foco para fazer aquilo, né?
E agora eu não estou Perfeito. nesse momento, apesar de eu ter aí praticamente uns 50 dias para poder fazer esse bicho aí, junto com você. Então, Deixa eu aí te dar um exemplo bem simples do que tu tá falando, Stitch. Isso foi uma das coisas que eu tive que mudar também. E a gente, realmente, se puder deixar para depois uma coisa, deixa. Hoje o raciocínio da seguinte forma: a coisa mais trivial, que é lançar a frequência dos alunos no portal da universidade, se eu Aham. não puder fazer imediatamente durante a aula, eu faço assim que chegar em casa. Por quê? Porque senão essa besteirinha se soma durante a semana todinha e se soma as outras coisas que eu tenho que fazer no final de semana, por exemplo. E Sim. acaba ocupando bem mais tempo do que tinha que ocupar. Concordo, concordo. E é justamente isso, porque quando você quando você vai direcionar um foco, o foco ele tem muito mais a ver com o que você, eu até separei aqui, ele tem muito mais a ver com o que você faz para não tem muito a ver com as escolhas, né? O foco não tem muito, assim, ele está mais relacionado com o quanto você está disposto a fazer renúncia do que você escolher. É como tudo que você falou aí, eu vou para o mestrado, eu quero ir para o laboratório, eu quero ser um atleta. Então, o foco está muito mais relacionado não com a escolha, porque escolher é fácil, todo mundo abre a boca para escolher as coisas. Mas a renúncia mostra que você tem foco, né? Então, entre de repente comer algo é uma renúncia, porque vai mudar ali o percentual do atleta, né? Como não sair no final de semana para estar dentro de uma pós-graduação, de um curso, também é outra renúncia. Então, eu acho que Isso. o foco tem muito mais a ver com o que você renuncia perante aquilo que você escolheu do que a escolha em si, né? Porque escolher é fácil, né? É só pagar a inscrição para uma coisa, eu escolhi, né? Eu pagar para estar em algum canto é mais fácil escolher do que renunciar. E o foco é a renúncia, né? Mais ou menos assim? Parece um pouco com a frase do Steve Jobs, né? Foco também é dizer não para algumas coisas. Uhum. Você começa, olha, eu quero ser especialista em tal assunto. Então você tem que ter uma base sobre aquele assunto. Eu vou estudar sobre tal assunto. Uhum. Quando você começa a estudar, tem 1 milhão de distrações. É difícil você ficar focado naquele conteúdo que você quer dominar. Tem um celular do lado, fazendo notificação direta. As redes sociais, elas são criadas para serem atrativas. Tudo é muito bem pensado, desde as cores dos aplicativos até o jeito que você se relaciona com as outras pessoas. Basta ver que toda rede social ela incorpora bate-papos, né? Que é uma forma de interação entre as pessoas maior do que só postar fotos. Consequentemente, você acaba ficando mais tempo dentro das redes sociais. E, na minha opinião, ter foco é isso, é dizer não para pequenas distrações. Se eu te disser, Fernando, que hoje, sabendo que isso é difícil, né? Que é difícil você conseguir se concentrar em alguma coisa hoje. Sim. Entendendo que isso é uma realidade. Muita pessoa saudável está tomando remédio para aumentar a concentração enquanto lê, enquanto estuda. Remédios que são utilizados para distúrbios estão sendo utilizados para estudo. O nome disso é doping acadêmico. Tem gente se drogando, se dopando para conseguir ficar ligado, ficar focado em alguma coisa. Para Eu você ter uma complemento. ideia, pode dizer. Para você ter uma ideia, e você pesquisar nootrópicos no Google, você vai ver o tanto de substâncias que já existem que promete maximizar a cognição, a inteligência, aumentar a inteligência.
Tem, Eu, tem, eu, tem série no Netflix sobre isso, né? tem séries no Netflix sobre isso. E assim, se parar para pensar, né, um pouquinho de dedicação, seguir certas coisas que já são tão acessíveis, caminhos que já são tão acessíveis, utilizar de metodologias didáticas mais atrativas para você. Se você não gosta de ler, procura um vídeo embasado, né, que fale sobre aquele assunto. E mesmo assim, as pessoas sempre optam por um caminho um pouco mais fácil, né? Se tiver uma droga que me faça memorizar mais rápido uma coisa, focar em alguma coisa, ser bem sucedido no meu trabalho, eu vou tomar. Assim, você que é um estudioso também na parte da neurociência, né? Eu, 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 Isso, eu, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que também uma questão da ansiedade hoje, que a ansiedade perfeito. ela é uma alteração fisiológica, né? Uma alteração endócrina, tem a ver com o nosso posicionamento dentro do nosso cotidiano, aquilo que faz a gente ter alterações, né? Eu não estudei sobre isso, mas a ansiedade ela é endócrina, é fisiológico e impacta justamente no nosso cotidiano, né? Então, eu acredito que as pessoas estando mais ansiosas com tudo, né? Com tudo. E eu acredito que deixa a gente também com essa falta de foco, né? Eu estou tão ansioso para que as coisas derem certo, para que realmente eu tenha uma vida boa e que eu fuja dos problemas. E a vida não é assim, né? Acredito que a ansiedade também hoje da gente como profissional tira também a gente um pouquinho do foco, né? Eu acho que você como Tira. estudioso também é uma grande parcela também, né, El? Tu quer que eu comente primeiro o que tu falou ou responda a pergunta do Aleph? Tá vendo Responde a a pergunta do pergunta Aleph? dele, né? Vamos responder a pergunta dele, que eu acho que é mais interessante. Pronto. Aí depois a gente fala um pouco se do mecanismo da ansiedade. Aleph, hoje eu confesso que por causa de montar aula, ministrar aula, fazer aula para Instagram. Aliás, para Instagram eu não YouTube. faço, eu não acho uma rede. Faço para o YouTube, eu não acho o Instagram uma rede propícia para debate científico, só mesmo para socialização. Depois eu posso até dizer por quê. Eu não consigo ter mais do que 1 hora por dia por estudo, mas eu sempre me proponho a estar lendo sobre algum assunto mais técnico, pelo menos 1 hora por dia, mas em outros momentos, para estudar para concurso, para fazer a seleção do mestrado, do doutorado, eu estudava pelo menos 6 horas por dia. Não conseguia 6 horas seguidas, né? Mas eu fracionava essas 6 horas durante o dia. Eu aguento bem 3 horas, aí faço alguma coisa para desopilar e voltava para mais 3 horas. E eu já tinha muita preocupação com a ansiedade que o Stitch estava falando, então no momento que eu visse que aquilo estava me fazendo mal, que eu estava me cobrando demais, ou eu não estava conseguindo me concentrar, eu reduzia essas 6 horas para 4 horas, 3 horas e tentava voltar no mesmo nível no dia seguinte. Também não me cobrava demais não, porque estudar mais do que 2 horas eu já estava fazendo bem mais do que a média faz, né? Então, estava tranquilo. Depois eu comecei a definir por conteúdo. Eu quero aprender esse conteúdo hoje. Se levasse só 15 minutos para eu entender, era a minha taxa de estudo. Se levasse 2 horas, era a minha taxa de estudo. Eu fiz assim. Legal. Vocês, Tite? Normalmente, Elton, eu sento para estudar, eu não consigo passar 3 horas estudando, certo? Eu falei que você é um extraterrestre, imagine 6. Eu realmente eu não consigo, tá? Enfim,
eu não consigo. Então, assim, uma coisa que eu descobri foi que, assim, eu olhando já o que eu quero conversar, o que eu quero falar, aquilo que eu tenho mais dúvidas, era aquilo onde eu normalmente tentava pesquisar mais. Não que as outras coisas eu já não soubesse, mas, por exemplo, como a gente já dá aula, e eu falo sobre as mesmas coisas quase que sempre, eu tentava pegar como é que eu fiz isso para poder. Não era nem que eu quisesse saber de mais coisas, mas para eu poder me aprofundar dentro daquilo que eu queria ser um especialista. Então eu pegava tipo um tema lá da aula e eu ia olhar o que eu conseguia ter sobre aquele tema lá, e eu separava alguma leitura sobre aquele tema lá. E era da mesma forma. Então, no meu caso do estudo, não era nem para saber mais, era para tentar me aprofundar mais. Então, eu tentava e tento separar alguns tópicos do que eu já dou aula e tento ver o que é que tem dentro daquilo ali, diferente do que eu falei ali. É o que eu tento fazer hoje dentro da gestão de carreira, que é o que eu faço hoje. Eu só falo sobre isso e algumas coisas eu realmente não sei, passo a bola para outra. Agora deixa eu dizer um negócio para não parecer que realmente eu sou um ET, né? Esse período das 6 horas é assim, se eu não sei nada sobre um assunto, eu tenho muita coisa para aprender sobre ele, né? Então, eu me disponho a isso. É até o que eu sugiro para os meus alunos hoje, né? Não deixe conteúdo acumular. Se você pega o conteúdo de 2 meses de aula para estudar para uma prova, é muito conteúdo junto. Se você estudar um pouquinho cada dia, você fraciona bem aquilo, eu acredito que você fixe melhor e entra de novo na questão do planejamento. Você está melhor preparado para Eu, fazer aquela avaliação. eu passei por isso agora, né? Eu voltei para a faculdade, né? Estou fazendo psicologia. Então, eu estava totalmente desapontado. Eu me formei em 2005. Porque você fazer uma pós, um MBA, é diferente, né? Do que você está na Sim, rotina da sim. graduação. Então, eu fiz 6 disciplinas e teve uma hora que eu não conseguia acompanhar, né? Não conseguia acompanhar. E aconteceu justamente isso aí. Eu tive que estudar toda a unidade em EAD, mais de não sei quantos vídeos e não sei quantos textos e não sei quantos artigos em, sei lá, 20 dias, 15 dias. E foi terrível. Deu certo, mas assim, não foi algo que eu meio que aprendi, sabe? Assim, eu fiz mais pela prova do que mais para poder aprender. Foi mais ou menos assim. Né? E eu passei por isso, foi cruel. Mas aí, Welton, eu vou te dizer outra coisa que está relacionada ao foco, que é o seguinte, é o sentimento que você tem também por aquilo que você quer focar. Existe algumas teorias aí que se chama estado de flow, né? Que é a capacidade que eu tenho de passar tanto tempo focado em algo. Então, você, por exemplo, você pega ali um cara que toca piano, por exemplo. Então, ele vai passar ali 3 horas, né, ensaiando, enfim, fazendo tudo ali, e ele não sai dali, quebra tudo na casa, mas ele está lá no piano dele. Aquilo ali é um estado de atenção focada. E eu acredito que quando você escolhe algo que você gosta, é muito mais fácil você ter um foco, né? Porque não é cansativo. Sim, Você sai cansado, mas você sai cansado, mas realizado. perfeito. Diferente de você estar cansado, mas mentalmente totalmente esgotado por algo que você não sente o maior prazer de fazer, que é a força, e isso tira muito foco. Não tem como você passar o resto da sua vida profissional se focando em algo que você não gosta de fazer. Você vai explodir. Você não vai acreditar em ter projetos, você não vai admitir críticas, você não vai passar por diversos fatores aí. Então, acho que o sentimento que gera o teu projeto na tua carreira vai te ajudar a ter foco.
né? Eu acredito que esse sentimento também tem muito a ver com isso, né, Elton? Com certeza. E é maçante, né? Você, no tipo de mundo que a gente está hoje, você vende o seu tempo, né? E não tem coisa mais preciosa do que seu tempo. Eu aposto, eu aposto que quando você está com 70 anos, você conversa com seu avô, por exemplo, você pede para ele falar um pouco dele, ele fala de diversas coisas, ele não fala do trabalho dele, a menos que ele tenha gostado muito da experiência profissional que ele teve. Ele diz, eu conheci sua avó assim, eu casei com sua avó de tal jeito, uma das maiores alegrias foi quando seu pai, sua mãe nasceu, meu filho, né? Repare que no final da vida você está achando que viveu pouco porque você se ocupa do seu trabalho. O trabalho ocupa quantas horas do nosso dia, se você for você parar para pensar? 8 horas convencionais, alguma coisa que você leva para casa, uma preocupação que você teve de um dia ruim. Às vezes um trabalho ele leva metade do seu dia. Aí o cara trabalhou 30 anos, 15 anos no trabalho. Já imaginou 15 anos fazendo um negócio que é uma tortura para você? Que é uma tortura, e ainda mais se for uma tortura mal remunerada. Você vende seu tempo para fazer uma coisa que não gosta e ainda para ganhar pouco dinheiro. É lógico que quando for no final da sua vida, você não menciona essa parte tão grande da sua vida, porque não lhe agregou em nada. Isso mesmo, Elton. Aí eu acho que é cruel. E assim, e você também não é obrigado tem muita gente vendendo isso hoje, né? Você tem que amar a sua profissão, você tem que, enfim. Tem uma frase que eu gosto muito que ele diz assim: goste do que você faz, ame o que você faz, você nunca vai trabalhar na sua vida. Essa é a maior mentira do mundo. Porque quanto mais você gosta do que você faz, mais a porra do trabalho aparece, macho. Mais você trabalha se mais. envolve com projetos, mais você tem prazer de estar focado naquilo. Porque quando você gosta do que você faz, não é uma tortura, né? Tem essa história de dizer ame o que você faz, você não vai ter um trabalho nunca na sua vida. Pelo contrário, você vai trabalhar muito mais. Porque você não vai E cansar. professor, viu, Stite, não para de trabalhar, não. É porque é em casa e nas redes sociais os alunos perguntando. O Tiago está perguntando aqui como fugir das distrações. Aí você, inclusive, está dando uma das respostas, Tiago, que é excluir aplicativos e jogos, né? Já tem aplicativo que lhe previne de usar o celular, inclusive. Tem um aplicativo da Arvorezinha. Eu não sei como é que funciona direito, mas em tais horários a Arvorezinha está crescendo e parece que se você for olhar as redes sociais, você está matando sua arvorezinha, né? Então, o pessoal apela pro emocional. Eu não sei se funciona assim mesmo, né? Eu, É assim, assim, Tite? Tu conhece? não conhecia não. Nunca ouvi falar nisso, não. Eu vou até olhar aqui, já até anotei aqui a arvorezinha e tal. Mas, assim, eu acredito, hoje não tem como a gente viver sem o celular. E é a ferramenta hoje de trabalho, né? Eu trabalho pelo celular, eu faço tudo pelo celular. E só que também ele é o veneno e ele é o antídoto, né? É aquela coisa, né? O antídoto, no veneno contém um antídoto, né? Depende de como você dosa isso. É mais ou menos assim. E, e aí o que eu tenho que fazer é o seguinte, por exemplo, meu WhatsApp ele é silencioso, o meu celular ele fica no modo silencioso, assim, para chamada, para tudo. Então, meu celular é todo silenciado. É, É. é a estratégia que eu mais uso. O resto é eu mesmo me policiar para sentar e fazer assim, não, agora eu tenho que fazer isso aqui. Então, eu vou fazer e tentar não olhar, né? E é Meu assim. celular, Steve, ele também é permanentemente no silencioso. Talvez por isso tenha dado problema no começo da nossa live. Mas Né? ele é permanentemente no silencioso. Eu desligo meu celular para dormir. Meu celular eu não deixo ele carregado, nem carregando. Eu vou dormir, eu desligo meu celular, certo?
Aí a minha esposa tá dizendo assim, é isso aí, tá desligando o celular, é? O que que houve? Vai alguém ligar para você? Eu falei assim, não, é porque eu não quero o celular ligado. Então é uma forma também, assim, a não ser que eu tenha um alarme, né? E não tem ninguém em casa, e aí eu deixo ele ligado, mas essa é uma forma também de fazer isso. Tem um outro Mas aplicativo. Chit, a gente tem uma diferença de alguns dos meninos que estão perguntando aqui. Eu acredito que você, assim como eu, quando nasceu, não tinha internet, aí na sua adolescência foi que surgiram os primeiros celulares e Sim, só depois surgiu o smartphone. é, O smartphone, ele permite que você carregue a internet com você. Então, você parece que está disponível para aquelas pessoas que estão em contato com você no celular 24 horas. Muita gente está tendo a sensação hoje de que não para de trabalhar porque o WhatsApp toca. Antigamente, meu amigo, se tivesse uma demanda do trabalho depois que eu saí de lá, eles mandavam um e-mail ou ligavam para o residencial da minha casa se eu não tivesse em casa. E se eu não fosse usar a internet de escada para ver esse e-mail, eu só ia saber no outro dessa dia. demanda do trabalho um dia depois, 2 dias depois. Verdade. Hoje é tudo muito imediato. E isso gera aquilo que você estava falando antes, que é a ansiedade. Eu vejo algumas pessoas assistindo uma palestra que era do interesse deles, e assim, direto, ó, vendo o que estão postando, o que estão comentando na foto, vendo uma briga que se envolveu na rede social, não sei. Mas hoje se leva muito a sério a rede social, principalmente. Acho que o culpado não é nem só o celular, o smartphone, a internet, é o jeito que a gente está, a importância que a gente está dando às redes sociais, talvez, não sei. Então, assim, só para poder ajudar a galera, assim, no meu ponto de vista, né, para ajudar a galera a ter mais foco, eu acho que, primeira coisa, você não tem que fugir da tecnologia, né, você tem que usar ela a seu favor. Não. Você não pode viver mais sem celular, essa é a grande realidade. A não ser que você vá fazer uma experiência, né, e ser abduzido, alguma coisa assim, aí não. Mas você precisa do celular. Então, assim, algumas coisas que a gente, que nem todas eu faço, mas que a gente escuta as pessoas fazendo, eu tenho amigos que fazem também, e dá super certo. A primeira coisa é você, para ter foco, a primeira coisa eu acho que é fazer como a gente falou no começo, é você ter um certo planejamento para você não ficar perdido, porque quando eu estou perdido, eu acabo me distraindo mais ainda, e aí junta com rede social, junta com lazer, junta com várias outras coisas, então quando eu não tenho um direcionamento, né, uma nitidez, uma clareza do que eu quero profissionalmente, não ajuda a focar, porque não dá. Na produtividade já tem isso, né? Você só consegue fazer com excelência, que é a questão do foco, 2 atividades ali, 3 atividades ali, para você ser realmente entregar impecável, sem nenhuma falha, onde você realmente parou e focou e fez com eficiência, né, da melhor forma possível e com eficácia, entregando tudo. Então, acho que é ter um planejamento. Segunda coisa, eu acho que é você ter uma rota, não na cabeça, mas sim ter aquilo materializado, seja por aplicativo, seja no papel, seja na planilha, seja na parede, né, para você poder entender aquilo lá. Eu acredito que é isso também, ajuda muito a focar e você ter um certo sentimento por aquilo que você está fazendo. Então, acho que se você juntar essas 3 coisas, dá para melhorar muito o seu foco, sabe? Ter um planejamento, ter um direcionamento para não estar perdido, ter um sentimento por aquilo que você está fazendo e tirar isso da cabeça, né? Da mente. Eu acho que são essas 3 coisas aí. É que nem um negócio que eu falo pra galera que é o seguinte, a única coisa. E se mexer, né? E não ficar parado. Porque a carreira ela é uma mudança diária, né? De que a única coisa, o único ser que é iluminado e é notado
é o poste, né? Você que fica parado, que é iluminado e é notado, é o poste. Ele fica lá um século, né? Se ele não for derrubado. Mas não sendo um poste, meu filho, você tem que andar e andar do jeito certo, né? Mais ou menos isso. Outro ponto que eu acho importante, Tite, que foi até um dos pontos que eu falei, né, que é a disciplina. Eu sei que o nome disciplina, ela parece aquele negócio militarista, né? Mas não é essa disciplina que eu estou falando. Quando a pessoa quer só motivação, a gente sabe disso. Tem jogo que aquele atleta perna de pau, ele destrói o jogo, porque ele está motivado. Agora, aquele cara que é disciplinado, que ele não joga tão bem, mas ele repete muito aquele cruzamento, ele treina muito aquele drible, ele fica com um hábito de fazer aquilo de forma mais fácil. Eu acho que as pessoas têm que esquecer um pouco, tem a motivação inicial, tem que ser disciplinado para não ficar dependendo só dessa motivação inicial e tem que transformar essa motivação depois em um hábito, fazer daquilo um hábito. Porque por que eu estudo 1 hora por dia? Eu não preciso mais de disciplina para isso. É hábito hoje. Eu paro, dou uma lida. Eu gosto de fazer. É tipo escovar os dentes. É tipo treinar. Eu vejo que tu, de vez em quando, comenta os meus stories, né, no Instagram. Eu acho que tu vê. Eu acho que praticamente todo dia tem o check-in lá na academia. Porque é um hábito. Eu não estou mais querendo ficar fortão. Acho que se o Kilder ainda tiver aí, ele vai já brigar, porque eu estava combinando com ele de voltar, né? Hoje não é tanto o meu objetivo, que já foi antes, ficar fortão. Eu tenho um hábito de ir para academia. Se eu não vou um dia, eu estranho muito. Então, criar esses hábitos, né? Esses hábitos produtivos. E cai dentro daquilo que você disse. Você cria um hábito mais fácil se você estiver fazendo algo que você gosta de fazer. Legal. E isso é um ponto que a gente fala muito, sabe, Elton? Assim, quando eu estou com os alunos também, quando a gente está passando, porque assim, depois da disciplina, ela tem que ser direcionada. Então, assim, isso faz muito sentido para mim. Que quando a gente vai falar sobre programação de um dia, a primeira coisa que a gente tem que ter é disciplina. Primeira coisa. Porque é de um dia que eu construo uma semana, que eu construo um mês, que eu construo um semestre, um trimestre e um ano. Mas a segunda coisa que eu tenho que ter é desenvolver justamente para onde é que eu vou levar esse foco. Eu vou querer disciplina para quê? Para que depois isso vire um hábito. Então a gente fala muito sobre isso. Como é que eu faço? Como é que eu aumento meu foco? A primeira coisa, eu tenho que ter disciplina. Disciplina. Segunda coisa, eu tenho que desenvolver algum objetivo, alguma meta, alguma coisa assim. A segunda coisa, a terceira coisa é eu identificar uma oportunidade dentro daquilo que eu estou focando. Porque se for uma oportunidade de emagrecer, se for uma oportunidade de entrar no mestrado, se for uma oportunidade de ser uma referência na minha área, se for uma oportunidade de repente fazer algo novo, né? Outra coisa para ajudar isso é você se conhecer um pouco melhor, ajuda muito, né? Sim. E se dedicar ao máximo, né? Porque nem sempre disciplina quer dizer dedicação, né? Nem sempre. Sim, sim. Então, é que nem eu disse, disciplina às vezes parece um nome muito forte, né? Mas você pode usar um mais brando. Quando uma forma de você focar bastante no seu dia e esse dia começar a virar um hábito é você ter realmente, o primeiro ponto, disciplina, desenvolver suas metas, você ter um pouco de autoconhecimento sobre você, sobre aquilo que você gosta, sobre a sua competência, o seu talento, se dedicar ao máximo àquilo que você optou e você identificar uma oportunidade, porque quando você vê que você vai focar em algo e aquilo te dá vai abrir portas ou vai te dar uma oportunidade dentro da sua área profissional, já que é o que a gente está falando, poxa, você vai focar, com certeza, né? Você vai encarar aí a dor. Não ter medo, né, de abraçar algumas oportunidades. Seria um conselho que eu daria também. As pessoas, às vezes, não gostam do que estão fazendo, mas é algo certo.
aí ficam temorosos, mesmo aparecendo uma coisa que parece mais com o seu sonho, a pessoa fica assim, não sei se eu vou, aqui eu já estou tão bem, confortável. Agora, sabe o que é que eu acho o conselho de ouro, Tite? Eu não sei se tu vai concordar comigo. É não ser um lamuriador, né? Não ser um reclamador. As pessoas, eu não sei se por falta de autocrítica, as pessoas atribuem todo o insucesso da sua vida aos outros, né? Eu tô assim porque a profissão não presta, o país não presta, fulano me boicota, não sei quem botou o olho gordo. As maiores teorias. Agora eu tô para ver alguém dizer assim, eu tô assim porque em algum momento eu deveria ter feito isso e não fiz. Ter responsabilidade também, eu acho que talvez, se você for olhar o perfil, você que trabalha com isso, né, com pessoas, você deve notar bem isso, que as pessoas têm pouquíssima responsabilidade, né? Assumem muito pouco a rédea da sua vida, atribui a sua vida, o que você tem, a até fatores místicos, até o signo. Eu tô assim porque eu sou de touro, então no meu signo é assim mesmo. Hoje é E elogio, não... né? Então acho que esse é um conselho de ouro, parar de se lamuriar também, ver o que você pode melhorar e melhora. Não ficar esperando que o mundo mude para lhe satisfazer, né? É muito mais fácil você terceirizar a culpa. Mais fácil. Quando eu terceirizo, mais fácil. Quando eu terceirizo, por uma questão de ego, e um ego fraco, e um ego que não te bota num círculo virtuoso, você se entrega. Porque quando eu terceirizo a culpa, eu não sou o culpado. Se eu não sou o culpado, eu não preciso me julgar. Se eu não preciso me avaliar, porque eu não sou o culpado, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Entendeu? E aí é muito mais fácil eu terceirizar a culpa do que olhar assim, poxa, meu irmão, hoje eu fui um merda. Combinei com o cara e não fui. Poxa, né? Não foi o ônibus, não foi meu carro que quebrou, não. Eu não fui porque eu não quis, porque se dava tempo de eu pegar um Uber e ter ido lá. Mas eu não fui, né? Pô, são merda mesmo. Então, assim, tu botou a culpa no carro, né? O carro quebrou. Tá, mas dava tempo? Tinha outra opção? Tinha. Por que você não foi? Tá. Perfeito. Né? Então, é mais ou menos isso. Elton, a gente vai... Não é que eu queira terminar, não. É porque o Instagram só dá 1 hora, né? Então, se a gente não se despedir da galera, e aí a gente some, né? Do nada. Aí a gente nem fala, nem agradece, e aí a gente não termina. Então, eu vou começar por educação, te agradecendo. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Eu adorei, é sempre bom conversar com você. Um cara que tem a cabeça aberta, que é um cara que está sempre atualizado em todos os assuntos, né? Tem uma flexibilidade cognitiva muito grande para a gente conversar. Tá bom? Então, obrigado. Eu acho que as pessoas aí, elas ganharam muito com o seu ponto de vista, com o que a gente conversou. E é isso aí. Deixa um recado aí para a galera. Queria te agradecer também, Chite. A gente se aproximou um bocado nesses últimos 2 anos, né? Agora, inclusive, dessa parceria veio a orientação. Você está me devendo um TCC, viu? Vamos focar nisso aí. Queria mandar um abraço para todo mundo que assistiu. Queria dizer que a gente meio que mostra caminhos gerais, mas todo mundo tem um caminho individual, todo mundo sabe o que é a sua concepção de sucesso. Para mim, fazer sucesso pode ser uma coisa, o Stitch pode ser outra, mas o importante é você estar satisfeito com o que você conquista e pedir também a sua autorização para depois colocar esse nosso bate-papo em outra via de comunicação, que é o YouTube. Eu posso salvar, né, a nossa conversa e colocar lá, eu acho que pode ajudar outras pessoas também. Eu não tenho como salvar direto do Instagram, não tem como.
eu vou deixar ele ao vivo, né, para quem quiser. E aí a gente faz assim, a gente marca de novo para a gente conversar sobre isso e a gente grava de novo, porque pelo Instagram ele não me permite baixar, não dá. Eu consigo baixar, eu acho que dá para baixar aqui. Então a rocha, meu filho. Se eu conseguir, tá liberado, né? Dos direitos autorais. Tá liberado, você faz o que você quiser, né? Certo? Então, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado, assim, um bate-papo. Acho que é isso que fica, né? É um pouquinho da experiência de cada um. E aí a gente combina uma outra aí, mais lá na frente. E aí, quando a gente terminar o TCC, o artigo, aí a gente vem fazer uma live para mostrar os resultados para a galera. Mostrando o artigo. Né? Aí a gente fala também do passo a passo, né? Para o pessoal não ver só o artigo ali pronto e achar que aparece assim do nada. Grande abraço, pessoal. Valeu de novo, Stitch, pelo convite. Uma boa noite, bom descanso, bom final de semana para todo mundo. Feliz ano novo. Tchau, Elton. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, amigo.